Você, mestre ou mestra que gosta de criar o próprio cenário e fazer road building, com toda certeza já chegou no seguinte dilema: qual nome eu vou dar para essa cidade, esse item ou essa região? Pois bem, no vídeo de hoje irei te ensinar alguns métodos que irão te ajudar a escolher o nome ideal para nomear os elementos do seu cenário de RPG. Saudações a todos, eu sou Caio Bonfalari, ator, engenheiro e mestre de RPG, e você está no Rotina de Mestre. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2024. Feliz ano novo para todo mundo aí que tá vendo. E que forma melhor de começar o ano do que começar com a nossa playlist Forjando Ideias. Essa playlist consiste em dicas e experiências minhas ensinando vocês a fazerem road building, passando o que eu entendo, o que eu sei para vocês. Os nomes são parte fundamental da criação de um mundo, simplesmente porque são eles que vão dar a identidade do que você está criando, seja uma região, um item, um NPC, o que for, tudo tem algum nome. E bom, para ser bem sincero, para mim isso é uma das partes mais difíceis do road building, até porque nomes contam uma história e dependendo do que você quer com ele, a gente pode ficar horas e horas e muito tempo para decidir o nome de um continente, de uma cidade. E aí, irmão, a gente sabe que tempo é dinheiro também. Olá, eu gosto de dinheiro. Tempo é algo que todos nós temos em falta hoje em dia. A gente tem muita coisa, tem trabalho, tem responsabilidade, tem filho, tem gato, enfim, faculdade. E quanto mais você conseguir agilizar esse processo, ou no mínimo, otimizá-lo, melhor para você. Mas antes de nos aprofundarmos em tais métodos, eu quero dizer que essa é a forma que eu utilizo para dar nome para a grande maioria das coisas. Grande maioria, porque tem outras que é um desastre. Tudo errado, olha só que desgraça! Portanto, se você tiver algo diferente, um método diferente que você acha que é mais eficaz para você, deixe o seu comentário aqui embaixo que eu vou adorar ler e entender, até porque eu tô aprendendo também. E ter novos métodos, novas possibilidades é sempre uma ferramenta que eu vou adorar para construir o meu cenário. Pois bem, sem mais delongas, o primeiro método que vamos abordar hoje é a geografia. Esse método é utilizado principalmente quando vamos nomear cidades ou regiões de uma maneira geral. Independente do mundo, se é o nosso mundo real, se é Marte, se é um universo fictício, Terra-média, Westeros, em todo lugar a geografia impacta de alguma forma. E tem nomes que utilizam dela para dar aquele nome maravilhoso, aquele nome de respeito. Então, se existem costas, baías, planícies, cordilheiras, é muito interessante você pegar essa região e adicionar alguma coisa ao nome. Por quê? Porque isso já traz uma imagem na cabeça de quem ouve, ajudando na imersão, te ajudando a otimizar tempo e até mesmo na descrição, como você vai fazer para ficar daquele jeitinho que você quer. Então, por exemplo, cordilheiras são famosas porque são cadeias de montanhas muito altas e é normal que os seus picos sejam gelados, enquanto as planícies são mais próximas ao nível do mar, o que é normal ter mais rios e, consequentemente, um maior número de pessoas morando, uma povoação maior. Usando o meu cenário como exemplo, existe um local chamado Cordilheiras de um Rei. Cordilheiras porque é um conjunto de montanhas e de um rei porque tem origem asiática, e Junrei em japonês significa... O que significa mesmo? Mudou o nome das coisas e eu esqueço. Peregrinação, ou seja, Cordilheiras da Peregrinação. Como é um local de samurais e monges, eu achei que combinava muito. Já é um lugar gelado, embora não seja um Alasca, por exemplo, e já cria uma imagem bem legal sobre os monastérios e templos samurais. Quem vê pensa que eu sou maravilhoso em geografia, eu sempre fui horrível. Já teve pergunta que o meu professor fez em prova falando: faça uma pergunta para si mesmo e responda, e eu errei. Professor José Carlos, se divertia muito. Utilize isso para nomear coisas no seu cenário e você vai ver que vai ficar muito natural, parecendo que as próprias pessoas e moradores que lá estão deram esse nome para lá. A gente falou muito sobre gerar imagem e você pode causar uma boa imagem para você e para os seus amigos e para mim, deixando o seu like e se inscrevendo no Rotina de Mestre. Fazendo isso, você dá um grande apoio ao Rotina de Mestre, além de me incentivar a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Então, dá essa força aí, beleza? Mas voltando então aqui pro vídeo, o segundo método que vamos abordar hoje aqui é a história do local, da região, do item.
Esse método eu gosto para nomear qualquer coisa, seja cidade, região, mapa, NPC, item, eu gosto principalmente para itens. É um coringa que você pode utilizar de diversas formas. Por mais simples que seja, qualquer elemento do seu cenário de RPG traz consigo uma história, e você pode aproveitar disso para dar maior peso para as coisas e criar uma lore, uma coisa mais viva para o seu cenário. Em outras palavras, qualquer elemento do road building fica muito mais interessante e parece que realmente faz parte daquele universo. Ah, agora eu entendi! Por exemplo, o guerreiro fez toda a masmorra e aí abre um baú meio Zelda, né? Uma lança mágica mais um. Putz, velho, é muito broxante, sabe? Agora, se ele encontra a lança de Leônidas, meu amigo, a história é outra, é muito mais da hora. Intuitivamente, seus jogadores podem pensar, pô, quem foi Leônidas? Qual a importância dele no cenário? Ou até mesmo, ter aquele item ali registrado no seu inventário, quando eles ouvirem esse nome novamente, pode acender um alerta e falar, pô, esse cara talvez seja importante, porque eu não vou ali explorar um pouquinho mais pra ele. Isso te dá ferramentas para construir mais coisas ainda pro road building e mais importante do que isso, construir coisas que seus personagens, os seus jogadores, estão interessados em explorar. Trazendo aí um outro exemplo do meu cenário para vocês. Existe o deserto Lamarak e nele uma pequena região chamada a Espinha de Arugov. Quando meus jogadores passarem por lá, eu tenho certeza que em algum momento eles vão perguntar o que é esse Arugov. Foi um dragão colossal, um dos maiores que já existiu no universo, que caiu ali e morreu, deixando uma aura mágica pelo local. E mesmo que os ossos continuem lá, a carne já foi decomposta. O que é interessante, porque é uma região onde muitas facções, tribos e criaturas brigam para ter o acesso ao local. Por ser uma espinha, o esqueleto de um dragão tão grande, muitos usam até de moradia, ou para se defender do que mais causa dano a eles lá. Tá vendo como um nome traz tanta coisa rica para o seu universo? Tenta fazer esse aí também que você vai curtir. E o terceiro método, mas não menos importante, que vamos trazer aqui para nomear os seus elementos de RPG é sonoridade e escrita. Vamos ser sinceros, muitas vezes nós escolhemos um nome que a gente nem liga tanto para o significado, mas é porque ele tem uma sonoridade legal, que encaixa melhor na boca. Ai, que delícia! E esse é um estilo de método que faz as pessoas gostarem e até preferirem muitas vezes nomear as coisas do RPG em inglês. É uma coisa que particularmente, apesar de eu saber que funciona muitas das vezes, eu não gosto tanto. Tenho preconceito com gringo, não minto. E aí quando você chega lá no RPG e pergunta, mestre, qual que é o nome dessa facção? E ele vem, The Lords of the Failing. Ah, porra, vai. This match is good for the Bafana. Mas, como eu disse, eu concordo que funciona muito bem para um número razoável de coisas. Por exemplo, apesar da tradução ser ao pé da letra, Waterdeep é bem melhor do que Águas Profundas. Eu particularmente gosto mais do termo em inglês, então vou dar aquela passada de pano, sabe? Mas enfim, nada te impede de escolher um nome pela sonoridade. É um método muito eficaz, inclusive, para criar aquele momento épico ou causar exatamente o que você quer que o jogador sinta ao ouvir aquele nome. Mas uma coisa que eu gosto muito, isso eu fiz assim a rodo no meu cenário, é a junção de duas palavras para criar uma. Um exemplo disso é em World of Warcraft, um RPG que eu joguei durante muito tempo da minha vida, onde na tradução eles fizeram alguns nomes, como Vila Douro, que é Vila do Ouro, ou Vento Bravo, que é uma tradução de Stormwind, que pode não ser a melhor tradução do mundo, mas é um nome que faz sentido. É como se as pessoas ficassem falando tanto tempo o nome que juntou as palavras e criou-se um nome novo. Meu cenário, por exemplo, tem uma região chamada Flameterra, que é a junção das palavras flamejante e terra. Terra flamejante, Flameterra. Pense que é uma forma que as pessoas locais chamariam seu próprio continente, sua própria região. Nossa, dicção, hein, Caio? Sua própria região, sua própria cidade, enfim, dá pra você trazer toda essa cultura ao redor de apenas um nome. Ó como vale a pena tirar um tempinho para decidir qual método utilizar e qual nome dar. Todos esses exemplos que eu dei, eu tenho certeza que vai te ajudar muito a ter mais criatividade na hora de nomear os elementos do seu RPG. E até mesmo quando ela não estiver nas melhores,
pode te dar um caminho para você decidir ali no momento, sem muitos esforços, mas ainda assim de uma maneira bem legal, divertida e coesa. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais caso você queira. Concorda com os métodos que eu trouxe até aqui ou não? Como eu já disse lá no começo, deixa sua opinião nos comentários, fala o método que você utiliza. Vou adorar ler, conversar e descobrir meios novos de fazer essa nomeação de elementos. Agora, se você já decidiu os nomes, já tem mais ou menos uma ideia para onde vai, mas quer saber como criar NPCs interessantíssimos para sua campanha que fazem a diferença na aventura, tô deixando um vídeo aqui do lado onde ele ensina a criar NPCs inesquecíveis para sua mesa. Dá uma olhada, confere que tá, ó, muito massa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e eu te vejo no próximo nível.